Bem, uma dica para entender bem logaritmo é que, como o logaritmo é o inverso da equação exponencial, nós precisamos conhecer a equação exponencial, que trabalha, como o próprio nome sugere, com potenciação, com expoente. Ou seja, precisamos relembrar as propriedades de potenciação que conhecemos lá no ensino fundamental. Então vejamos alguns exemplos. Nós temos que o log de 27 na base 3 é igual a x. Pela definição, o 3 passa para o outro lado da equação, então teremos 27, o 3 passou para o outro lado e ficou 3 elevado a x. Para resolver, vimos que precisamos fatorar o 27. Então, o 27 pode por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e 3, que dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, teremos 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 27, é igual a 3 elevado a x. Como as bases são iguais, corto desse lado, corto desse, teremos que x é igual a 3. Até aí, tudo bem. Básico. Então, vamos ao próximo exemplo. O log de 125 na base 1 quinto é igual a x. Também pela definição, a base, que é 1 quinto, passa para o outro lado da equação. Então, transformando em equação exponencial, teremos 125 igual a 1 quinto elevado a x. Temos que transformar na mesma base. Então, 125 fatorando ficará 5 ao cubo. Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Então, teremos que 5 ao cubo é igual a 1 sobre 5 elevado a x. Como 5 está no denominador e nós precisamos trazê-lo para o numerador, ou seja, fazer com que ele se torne a base, nós temos que lembrar de uma propriedade, onde A elevado a menos P é igual a 1 sobre A elevado a P. Isso aqui, essa propriedade de potenciação, nos diz que o inverso de um número eu posso transformar, que esse é o formato que nós encontramos, né? Aqui 1 sobre 5. O inverso dele será A, ou seja, 5, que é a nossa base que nós queremos, elevado ao expoente. Qual seria o expoente? O 5, todo número subintende-se que está elevado aqui a 1, elevado, portanto, a menos 1, que por sua vez está elevado a x. É só observar o formato, pessoal, de como nós encontramos. Nós estamos encontrando aqui o quê? Um número, 1 quinto, 1 sobre A elevado a P. Para deixar aqui nesse formato, ou seja, trazer a base para esse formato, nós precisamos trazer o número para cima e elevar ele a menos 1. Isso significa que o oposto de 5 elevado a menos 1 é igual a 1, porque quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu obtive o inverso dele. O inverso dele foi 1 elevado a 5 elevado a 1. Ou seja, foi o que nós encontramos na equação exponencial. E nós transformamos para o formato que nos interessa, que é esse aqui. Então ficou 5 ao cubo é igual a 5 elevado a menos 1. O menos 1 aqui está multiplicando, outra regra, né? Potência de potência. Então, nós temos que 5 elevado a menos 1 vezes menos x é menos x.
Nós temos a mesma base, então eu corto desse lado e desse lado, ficamos com menos x igual a 3. Multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1, teremos que x é igual a menos 3. Então, básico é só relembrar de algumas propriedades e prestar atenção no formato que o número aparece.